Se uma empresa teve R$ 1 bilhão de lucro, isso significa que ela está gerando muito dinheiro? Não necessariamente. O lucro é um dos números mais importantes de uma empresa, mas sozinho ele pode contar apenas uma parte da história. E é isso que nós vamos entender hoje. Olá pessoal, como é que vocês estão? Olha nós aqui de novo falando sobre investimentos, negócio e economia. E hoje nós vamos entender como funciona os lucros de uma empresa. Se esse número realmente reflete uma boa qualidade da empresa, se ela está gerando dinheiro ano após ano. Então vamos entender como funciona. Meu nome é Ricardo Torres, investidor fundamentalista há mais de 4 anos e nós estamos aqui aprendendo cada dia mais, cada semana sobre investimentos, economia e como o dinheiro funciona para poder crescer, se desenvolver e tomar as melhores decisões sobre o dinheiro e o negócio e, consequentemente, sobre a vida, né? Porque não tem como separar isso em nenhum momento. Então, nós hoje vamos aprender sobre o lucro nas empresas. E começando aqui para a gente ser breve, o mais sucinto possível ao assunto, lucro é importante, mas não é tudo. Conceito: o lucro mostra o resultado contábil da empresa. Preste atenção. Resultado contábil da empresa em determinado período. O investidor precisa entender como esse lucro é formado. Então, um investidor, se você quer ser um investidor profissional, um investidor que sabe o que está fazendo, você precisa entender como esse lucro foi formado. Não só colocar o dinheiro e achar que vai ter uma rentabilidade, achar que vai ganhar dinheiro, no caso, naquele investimento. Você precisa saber o porquê. Os números precisam mostrar. E não você achar que vai acontecer tal coisa. Eu acho que tal ação vai se valorizar. Sendo que você tem que tomar decisões quando você tem informações certas, confiáveis e que os números mostrem realmente que aquilo vai acontecer. E não na base do achismo. Então, continuando aqui, vamos entender um pouquinho mais. Quando eu vejo uma empresa crescendo lucro, minha pergunta não é quanto lucrou, mas sim de onde veio esse lucro. A gente precisa saber de onde veio, porque pode ser um caso atípico, uma atividade da empresa, uma venda ou uma aquisição de algo que trouxe dinheiro, que não vai acontecer nos meses futuros, nos anos futuros. Então, para a gente entender o que está acontecendo com a empresa, o que realmente aconteceu, se foi as vendas recorrentes que ela trabalha num produto que ela já trabalha ou serviço, ou foi alguma coisa, alguma exceção que fez ela ganhar esse dinheiro, para eu saber qual decisão tomar. Então é muito importante que a gente entenda isso, entenda de onde vem o lucro. Mas continuando aqui, lucro recorrente versus não recorrente. Conceito: lucro recorrente está relacionado à atividade normal da empresa. Esse é o lucro recorrente. Está ligado à atividade normal da empresa, o que eu acabei de falar anteriormente. Esse é o lucro onde ela está sempre ganhando dinheiro e foi onde fez chegar onde ela está hoje. Então a gente precisa entender se essa empresa está aumentando os lucros nessa parte da empresa que é o recorrente, ou é fora do que ela está acostumada, do que ela vem trabalhando. Aí continuando, lucro não recorrente vem de acontecimentos extraordinários que podem se repetir, que podem não se repetir, no caso, não se repetir. O que eu acabei de falar anteriormente.
acontecimentos extraordinários. A gente vai colocar um bom dinheiro naquela empresa, achando que no futuro ela vai trazer aqueles mesmos lucros, aqueles mesmos resultados, sendo que não vai, porque foi uma exceção. Foi um dinheiro que entrou uma vez e não entrará mais. Então, quando a gente toma esse tipo de decisão, a gente está fazendo a troca de uma empresa boa, consistente, que poderia estar trazendo esses mesmos lucros ou equivalente a esse lucro durante muitos anos para investir em uma empresa que trouxe esse resultado uma única vez, em um único momento na sua história, para poder ganhar um dinheiro. E como a gente já sabe que dependendo do preço de entrada faz muita diferença no seu dinheiro. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de alocar esse dinheiro em uma empresa boa, de qualidade, que vai trazer ganhos satisfatórios, deixa de comprar naquele momento para comprar uma que teve um lucro extraordinário que a gente não esperava que tivesse, né? Para poder ganhar o dinheiro num tempo, e quando a gente vê que aquela empresa não vai trazer mais aquele resultado, a gente tenta voltar para aquela primeira empresa que a gente viu que era consistente, era forte, era sólida, tinha fundamentos econômicos sólidos. O preço não está mais como a gente viu a primeira vez. A oportunidade passou, então a gente tem que esperar uma nova oportunidade para poder entrar na empresa novamente. Então isso é muito importante de você entender. Mas vamos a um exemplo para você entender melhor, para ajudar no seu aprendizado. Uma empresa vende um imóvel e registra um grande ganho. O lucro aumenta, mas isso não significa necessariamente que sua operação principal melhorou. Justamente o que eu falei. Ela fez uma venda de um imóvel, registra um grande ganho naquele determinado momento, ou semestre, trimestre, e teve um aumento no lucro. Só que aquele aumento foi exceção, não vai acontecer mais. Não foi a operação em si. Por isso a importância da gente saber ler os balanços, saber ler as divulgações financeiras da empresa para saber o que acontece, principalmente o fluxo de caixa, que é por onde o dinheiro entra e a partir dele é distribuído para a empresa para pagar contas, pagar dividendos, pagar impostos e tudo mais. Então a importância da gente entender de onde vem o lucro. Aí você tem que se perguntar, o lucro aumentou, mas a empresa teve um crescimento ou foi só um lucro extraordinário? Então, pessoal, depois de aprendido isto, vamos continuar aqui com o lucro versus o fluxo de caixa. Conceito: o lucro não é a mesma coisa que dinheiro no caixa. Veja só, o lucro é apurado pela contabilidade. O fluxo de caixa mostra o dinheiro efetivamente entrando e saindo, o que eu acabei de falar anteriormente. A importância da gente entender o fluxo de caixa, saber por onde o dinheiro está passando, se realmente o dinheiro está entrando, e entender o que a administração está fazendo com aquele dinheiro. Ou foi só uma venda de algo inesperado que acabou gerando esse dinheiro, ou de algum outro tipo. Tem diversas maneiras de uma empresa conseguir dinheiro que não seja pelo fluxo de caixa. Por isso, a gente precisa entender. A empresa pode conseguir esse dinheiro, mas a gente tem que saber o que a administração da empresa vai fazer com aquele dinheiro. Quais são as estratégias para gastar aquele dinheiro, para reinvestir o dinheiro e ter o lucro de volta. Então, a importância da gente entender tudo isso e poder tomar decisões mais acertadas nos investimentos, porque a gente não quer tomar decisões erradas e perder o dinheiro, isso eu tenho certeza. Então, a importância a partir de hoje da gente não olhar só o lucro, mas olhar todo o contexto, toda a situação da empresa, o que realmente aconteceu para ela ter
crescido tanto o seu lucro, sem ser uma coisa normal na empresa, que não era normal na empresa, que não era constante. Então, a importância da gente entender o fluxo de caixa e o lucro. Se uma empresa apresenta lucro durante anos, mas não consegue transformar esse lucro em caixa, eu preciso entender o motivo. Uma empresa precisa gerar caixa para investir, pagar dívidas e remunerar os seus acionistas. Continuando, pessoal, vamos aqui. O lucro está crescendo porque é uma coisa que a gente precisa saber. Conceito: o crescimento pode vir de vendas maiores, margens melhores, redução de despesas, efeitos financeiros, eventos extraordinários ou mudanças contábeis. Veja só, todos esses acontecimentos podem ajudar no crescimento dos lucros. Então, a importância da gente entender cada um deles, o que acontece, para poder identificar nos resultados da empresa, quando ela divulgar seus balanços, os documentos oficiais financeiros da empresa, para entender o que acontece, o que a administração está fazendo com o lucro, com o dinheiro, quais decisões estão tomando. Então, aqui, o crescimento pode vir de vendas maiores. Realmente, aí se vier de vendas maiores, aqui que eu falei, é um ponto muito positivo, porque mostra que a empresa está conseguindo vender, está conseguindo reter os clientes, ou então atingir novos clientes. Margens melhores, às vezes a empresa pode aumentar o preço do produto e acabar ganhando mais, consequentemente tendo mais dinheiro para pagar as contas e sobrar mais dinheiro. Redução de despesas, algo muito importante também, redução de despesas. Por quê? Porque muitas vezes você não pode achar que sempre vai poder aumentar o preço. Não é sempre ganhar, mas você pode diminuir os seus gastos, diminuir as suas despesas para poder sobrar mais dinheiro. Muito importante. Efeitos financeiros. Às vezes ela tem um dinheiro e investiu em alguma coisa, teve um retorno durante muito tempo e chegou o momento dela receber esse dinheiro de volta, os juros daquele dinheiro investido, ou então algum benefício que um parceiro, um colaborador dele da empresa deu para poder ter esse dinheiro e acabar investindo na empresa. Eventos extraordinários, como a gente já falou aqui, a empresa pode vender uma parte, uma filial, um equipamento, alguma coisa, gerar a caixa e aquele dinheiro entrar no fluxo de caixa e a gente tentar entender o porquê aquele dinheiro entrou e saber que foi um evento extraordinário que vai fazer diferença naquele trimestre na empresa. Mudanças contábeis. Às vezes acontecem muitas mudanças no setor contábil da empresa que fazem ela organizar melhor os seus gastos, a sua operação, controle de estoque, como eu falei, aumento do preço dos seus produtos, diminuição dos impostos para pagar, corte, e tem várias estratégias que podem acontecer e ajudar a empresa a lucrar mais. Então a gente tem que entender como isso funciona, como isso é benéfico para a empresa para tomar, como eu já disse, para tomar a melhor decisão. Quando eu vejo um lucro crescendo 30%, 40%, 50%, não devo simplesmente comemorar. Eu preciso perguntar: o que está fazendo esse lucro crescer? Então, pessoal, se você está gostando dessa série, dá um curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdo para você e faz o canal crescer. Então eu espero que vocês me ajudem aí com a curtida e comentários também. Comentem alguma coisa aí nos comentários que eu possa ajudar, que você tenha dúvidas, que eu possa entender a sua situação. E qualquer coisa, se você quiser entender um pouco mais sobre investimento, quiser conversar comigo sobre os investimentos, na descrição tem um link das minhas redes sociais de contato para você entrar em contato e poder conversar comigo para entender a sua situação e eu poder te ajudar a tomar uma melhor decisão sobre os seus investimentos.
Agora vamos a 3 perguntas que todo analista precisa fazer. E começando aqui, o lucro é recorrente? Essa é uma pergunta que você precisa fazer quando está analisando uma empresa. Esse resultado veio da operação normal ou de algo extraordinário? Então, a gente já conversou bastante sobre isso aqui. É uma operação normal recorrente que fez ela ganhar tanto dinheiro e ter tanto lucro, ou foi uma exceção? Uma coisa que ela vendeu, deu bastante lucro e entrou num fluxo de caixa. Então é importante a gente entender isso. Segunda pergunta, o lucro está virando caixa? Uma coisa muito importante, a gente precisa saber se aquele lucro está virando caixa, ela está guardando, ela está fazendo uma reserva. Porque se ela está queimando o dinheiro, ela não sabe o que fazer com o dinheiro. Ela está com muita dívida, ela está sem saber, tomando decisões erradas sobre o dinheiro, que não vai se sustentar, porque quando chegar em um momento, vamos dizer, de baixa das vendas, como sempre acontece na economia, talvez ela não vai conseguir sobreviver, ela não vai conseguir pagar as contas e vai acabar pedindo recuperação judicial, coisa que está acontecendo bastante no Brasil nos últimos anos. Então vamos tentar entender, procurar entender tudo isso, se o lucro está virando caixa. A empresa está transformando o resultado contábil em geração de caixa? É uma pergunta importante que você precisa fazer. Se ela está fazendo caixa, ótimo, muito bom. Então quer dizer que ela está preparada para os problemas futuros e está pagando seus acionistas, está pagando suas dívidas em dias e ficando numa posição bem confortável para fazer novos investimentos, produzir novos produtos, investir em pesquisa e desenvolvimento para poder fazer a empresa crescer. Continuando aqui, a próxima pergunta, a terceira pergunta, por que o lucro está crescendo? Então a gente precisa, como a gente já conversou aqui, saber por que o lucro está crescendo. O que ela está fazendo diferente? O que aconteceu no setor, no mercado? Por que ela está tendo um lucro diferente dos seus concorrentes? A gente precisa entender, precisa pesquisar para entender o que vai acontecer antes de ser surpreendido com alguma notícia que a gente não esperava, com alguma coisa que a gente não esperava e a gente acabar perdendo dinheiro. O crescimento veio de vendas maiores, margens melhores ou de um evento que pode não se repetir. O que eu falei aqui, não se repetir. Então a importância é a gente entender. Se ele não vai se repetir, a gente tomou decisões importantes de investir na empresa por um evento ocasional, um evento que não vai acontecer novamente, então a gente pode ter tomado uma decisão errada. Então, quanto mais rápido a gente entender isso, identificar esse erro, mais rápido a gente pode consertar, a gente pode mudar para poder ir para o caminho certo e não perder tanto dinheiro assim. Então, o lucro pode enganar um investidor? Sim, se ele for analisado isoladamente. O lucro é importante, mas o trabalho do analista é entender a qualidade desse lucro. Não basta saber quanto a empresa ganhou, é preciso entender como ela ganhou, se esse resultado é sustentável e se está sendo convertido em caixa. Então, pessoal, muita coisa importante a gente falou hoje, de você saber identificar tudo isso. Todas essas perguntas precisam ser respondidas para você poder tomar a decisão certa, saber se aquela empresa realmente precisa daquele dinheiro seu, se ela vai te dar o lucro que você quer, se ela vai fazer o trabalho que precisa ser feito para trazer o retorno que você espera. Então, eu acho muito importante a gente entender realmente o que é o lucro, o que fazer com a resposta que a gente teve sobre o lucro, né? Tomar a melhor decisão para o seu dinheiro e poder ter um melhor resultado, um melhor retorno, porque não adianta se iludir só porque uma empresa ganhou um bom dinheiro aquele mês, aquele trimestre e achar que vai acontecer
de novo nos próximos trimestres, sendo que não. E enquanto isso, o seu dinheiro está lá parado na empresa, sem se valorizar, sem trazer retorno, enquanto poderia estar em outra empresa que poderia estar trazendo um retorno melhor, pagando dividendos melhores, juros sobre capital próprio melhor durante muito tempo e sendo uma empresa sólida. Você não precisa se preocupar. Essa é a grande importância da gente tomar as melhores decisões, mas a gente toma as melhores decisões tendo os melhores resultados, tendo as melhores informações para assim criar uma boa decisão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse aprendizado de hoje e, como eu disse, qualquer coisa fala comigo aí nos comentários para a gente poder conversar e eu poder lhe ajudar a entender melhor como funcionam esses investimentos em empresas ou qualquer outro tipo de investimento para a gente poder crescer, ganhar dinheiro, evoluir e viver a vida bem. Se você está acompanhando essa série e quer aprender a analisar uma empresa de um jeito profissional, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos da série Do Zero ao Analista. Se você procura orientação profissional para os seus investimentos, também trabalho com consultoria de investimentos. O link está na bio. Agora você já sabe que não basta olhar apenas para o lucro, mas existe outro número que parece ser excelente e esconder um problema importante: a dívida. Uma empresa muito endividada pode ser um bom investimento? Valeu, pessoal. Até a próxima.